poderosamente. E que todos os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos possam ser multiplicados e o teu reino expandido para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Obrigado, amigo. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: o céu determina. Tudo o que é verdade já foi determinado no céu. Dá um abraço no irmão que está ao seu lado e diga: nós estamos debaixo da verdade de Deus, da verdade dos céus. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Durante esse congresso, o Senhor vai nos alinhar aos padrões do céu. Todas as palavras que forem ditas aqui, como nós já estamos ouvindo, tudo o que está acontecendo nesse congresso é um alinhamento, diga alinhamento, da minha vida aos padrões do céu. Então o Senhor, Ele vai nos alinhar ao padrão celestial. E o tema desse congresso é o céu determina, e essa palavra que eu vou ministrar ao teu coração fala sobre a verdade. O céu determina a verdade. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a verdade foi colocada em questão. A verdade hoje, ela está muito subjetiva. Não é apenas por uma crise de informação, embora nós nem possamos usar esse argumento, porque eu acho que não existiu ainda na Terra uma geração que tivesse tanta informação como essa geração que nós estamos vivendo. Mas nós estamos vivendo uma crise não de falta de informação, mas uma crise de referência de verdade. Tem tantas fake news, né? A gente não sabe hoje o que é verdade, o que é mentira. Às vezes colocam até o próprio rosto da pessoa e eu fico olhando na boca para ver se é verdade ou não aquela fala. E muitas vezes a gente acaba sendo confundido. E aí a minha pergunta para você é: como nós vamos saber o que é verdade num mundo onde tem tanta mentira, tanta fake news? Mas a pergunta que o céu faz à igreja hoje não é o que você acha a respeito da verdade, mas é em quem você ou em que você está firmado. Vira para o irmão que está ao seu lado e faça essa pergunta para ele: irmão, a verdade não é sobre o que você acha, mas em que você está firmado. Porque quando a verdade ela deixa de ser absoluta, quem aqui crê que a verdade é absoluta? Ou melhor, quem aqui crê que a verdade não é absoluta? Depende. Quem aqui crê que a verdade não é absoluta? Quem crê que a verdade é absoluta? E tem gente que não crê, não acredita em nada, a maioria, né? A maioria do centrão. Maioria, né? Quando a verdade deixa de ser absoluta, a verdade é absoluta, tá? Mas quando ela deixa de ser absoluta, quais são os prejuízos que nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, como humanidade, o que nós perdemos? O pecado, ele acaba ganhando novas definições. Aquilo que era pecado, parece que agora não é tão pecado. A santidade parece um exagero. Quando uma igreja como essa prega o compromisso, um nível de santidade que eu não digo que é altíssimo, é bíblico. Você não tem que fazer uma outra pessoa ter desejos que você não possa suprir. E isso cabe aqui no seminário para os jovens, mas eu acho que seminário compromisso hoje não é só para os jovens, porque o que a gente está vendo de homens casados, mulheres casadas que não vivem em santidade, eu acho que esse seminário tem que ser aberto para toda igreja hoje. Infelizmente, nós temos vivido isso. Mas quando a verdade não se torna mais absoluta, a santidade parece exagero. Que exagero o primeiro beijo ser dado no altar. Que exagero os jovens não poderem se relacionar, namorar com um, namorar com outro, experimentar aqui, experimentar ali, para ver qual que bate a química. Não é exagero. Isso é Bíblia.
Quando a verdade deixa de ser absoluta, a palavra, ela passa a ser tratada como uma opinião. Essa é a minha opinião, essa é a minha verdade, Caio. E você tem a tua verdade, eu tenho a minha, você tem a tua. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E é exatamente por isso que esse tema é urgente. O céu determina a verdade. Existe uma verdade absoluta. E nós cremos e precisamos nos moldar ao padrão da verdade bíblica. E ela é absoluta. Nós podemos debater, negociar, até nos adaptar a algumas situações. Mas você precisa entender, irmãos, o céu não muda. Você pode mudar de opinião, você pode mudar de partido, você pode até mudar de mulher, seu sem vergonha. Mas o céu não muda. Ah, Jesus. O céu não muda, irmãos. Pai, deixa eu melhorar aqui. O céu não muda. E o Deus que nós servimos também não muda. Então a verdade que procede de Deus também não muda. Ela é imutável, assim como o nosso Deus é imutável. Amém, irmãos? Deus vai mudar o teu padrão sobre verdade nessa noite. Você que achava que tudo é relativo, o Senhor, Ele vai fazer você entender e se encaixar ao padrão celestial. O céu determina que a verdade é absoluta. Hoje o Espírito Santo está chamando a essa igreja a voltar para o centro da verdade, de volta à palavra. Nesse congresso e nesse momento Deus está nos levando a voltar à autoridade de Cristo. Ele está nos trazendo de volta ao padrão dos céus. O padrão que você precisa viver não é o padrão desse mundo, irmãos. Nós precisamos estar de acordo com o padrão do céu. E esse padrão é imutável. 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 A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite sobre esse tema é que a verdade tem origem no céu e não na terra. Por isso que ela é imutável. Por isso que ela não muda. O maior problema da verdade aqui da terra é que ela chama tudo de relativismo. É relativo, depende. Quando nós falamos que o céu determina a verdade, nós estamos aqui afirmando que a verdade não é construída aqui na humanidade, mas a verdade, ela é revelada por Deus lá no céu. Hoje nós vivemos em uma cultura marcada por esse relativismo. De verdade, eu chego a ter dó dessa nova geração, dessas crianças, dos nossos netos, dos seus filhos, dos nossos jovens. Que difícil é você entender o que é verdade numa geração relativista. Mas você precisa nesse congresso, por isso não se distraia. O Senhor, você precisa dar liberdade para o Espírito Santo construir um novo padrão, voltar você a viver no padrão celestial, aonde a verdade não é construída aqui nessa terra, mas ela veio dos céus. E por isso o relativismo é uma ideia em que a verdade, ela depende da situação, de opinião. A verdade relativista dessa geração depende da experiência pessoal, depende do contexto cultural, depende do sentimento. Eu estou escandalizada, irmãos, com o que está acontecendo nessa geração. A terra começou a ensinar que o que é verdade para você pode não ser verdade para mim, basta eu me sentir, porque a verdade depende do meu sentimento. Diga misericórdia. Mas essa ideia, ela é totalmente contrária às verdades da palavra. A Bíblia não fala isso. E é por isso que essa igreja precisa ser uma igreja bíblica, apegada à palavra, conhecedora da palavra. Irmãos, em 2026 você precisa ler a Bíblia e conhecer a Bíblia muito mais do que você já conheceu em toda a tua vida.
Porque a verdade está na palavra, e esse mundo está tentando tirar você do caminho da verdade absoluta, que é Jesus. Isaías 5:20 declara: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Ai, quando a verdade deixa de ser absoluta, a moral, os costumes também se tornam relativos. Porque quando a verdade é relativa, irmãos, o pecado nem sempre é pecado. É como se nós estivéssemos liberando passapano na santidade. A autoridade da palavra, ela é questionada. E nessa noite, depois de 24 horas adorando ao Senhor, existe aqui nesse lugar uma atmosfera celestial, de céus abertos, e o meu desejo é que o teu entendimento, o meu entendimento, a nossa alma, nosso espírito, esteja totalmente aberta, a nossa mente totalmente escancarada, ao trono de graça do Senhor, cativa Ele, e que Ele venha mudar os padrões, que nós estamos deturpados dentro de nós. Irmãos, a igreja, o pastor pregou isso recentemente, se eu não me engano foi domingo passado. A igreja, ela começa lentamente, aos poucos, a absorver padrões dessa terra, desse mundo. E em vez de estar firmada nos padrões celestiais, aos poucos, o diabo começa a colocar os padrões da terra nos nossos corações. Eu orei tanto, eu adorei tanto, eu gritei tanto nessas últimas horas, que eu fiquei sem voz. Mas como é bom perder a voz adorando ao Senhor. João 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você conhece muito a Bíblia, ou gosta da Bíblia, hoje você vai ouvir uns 50 versículos. Porque a Bíblia só fala sobre a verdade. Santifica-os na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Jesus não disse a tua palavra contém verdades. Ele também não afirmou em nenhum momento que a tua palavra tem partes de coerência e de verdade. Não, ele afirmou: a tua palavra é absolutamente a verdade. E isso significa, irmãos, que biblicamente a verdade, ela não pode ser negociada, nem progressista. Ela não pode se adaptar à vontade que você tem, à vontade do mundo. Nós não podemos adaptar a nossa vontade à verdade bíblica. E eu estou escandalizada, irmãos, pelo que eu estou vendo nas igrejas dessa geração, desse tempo. O Salmo 119:89 diz: para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra nos céus, para todo sempre. A palavra de Deus, ela não está firmada nos padrões desse mundo, ela está firmada nos padrões celestiais. É por isso que ela é uma verdade absoluta, porque no céu não tem mentiras, o céu é recheado de verdades. Ou seja, antes dessas ideologias modernas que nós temos conhecido, ouvido, hoje em dia, a verdade, ela já existia. Antes mesmo dessas ideologias terríveis, malignas, a verdade já existia. Antes das opiniões humanas, a verdade já estava estabelecida nos céus. Você pode dizer amém? Antes da nossa geração existir, a verdade já era eterna. Então quem sou eu e quem é você para declarar o que é verdade ou não? A verdade não depende do que você acha, do que você pensa. A verdade foi estabelecida nos céus e não na terra, não por homens, mas pelo Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da verdade. Misericórdia, Deus, pelo que nós temos vivido.
João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aqui nesse versículo, diante desse entendimento, irmãos, isso define completamente todo o cristianismo. A base de todo o cristianismo está nessa declaração de Jesus. No mundo a verdade é vista como um conceito, é vista como uma teoria, como uma interpretação de homens. Mas nas Escrituras, na palavra de Deus, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. Ele é a verdade. Não é um sofisma, não é uma interpretação errada, não é um conceito, não é uma opinião. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Tudo o que não provém dele, ou que não está baseado na identidade, no caráter de Cristo, não é verdade. Porque a verdade é uma pessoa. João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o Senhor. João 1,17 afirma: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A verdade é uma pessoa, Jesus. Então falar sobre verdade bíblica e não centralizar essa verdade em Cristo, teologicamente você está totalmente incoerente, incorreto. Porque a Bíblia, ela afirma, ela determina o que está determinado nos céus. A verdade é uma pessoa chamada Jesus. Isso explica porque a crise hoje sobre verdade impera na sociedade, no mundo em que nós vivemos. Porque ela não é uma crise moral. Presta atenção nisso. A crise sobre a verdade no mundo de hoje não tem como base uma crise moral, mas é uma crise cristocêntrica. É porque esse mundo não coloca Cristo no centro de tudo, e Cristo está no centro de todas as coisas. Quando Ele não é colocado no centro, nós vivemos em crise. O mundo diz: se eu sinto, então é verdade. Olha que absurdo, irmãos. Mas Jeremias capítulo 17, versículo 9 afirma: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ou seja, os nossos sentimentos não são fontes confiáveis. Então você não pode acreditar no que você sente, no que você pensa, no que você acha. Porque o teu coração é mais corrupto do que o governo que governa a nossa nação. Então é corrupto mesmo. Não coloque como verdade o que você sente, o que você pensa. Olha só, essa questão da verdade do mundo hoje é tão séria, Adri, que se alguém se sente cachorro, ele acha que ele é cachorro. Se ele se sentir uma girafa, ele vive como uma girafa. Se uma pessoa que nasce mulher, que nasce homem, ou vice-versa, se nascer homem e se sentir mulher, ele acha que é verdade: eu sou mulher. Essa é a mentira mais cruel que esse mundo está contando. Porque você, mesmo que você faça uma cirurgia de mudança de sexo, você que é homem, continuará biologicamente homem. Porque ninguém pode roubar, tirar o cromossomo Y de você. Biologicamente você é homem. E quem falar que você pode se tornar uma mulher é um mentiroso do inferno. Porque você é homem, e quem nasceu mulher é mulher. Aí eu me sinto mulher. Está errado, irmãos. Mentiram para você que você pode se transformar numa mulher. Nunca. Biologicamente você vai ser sempre um homem, e uma mulher vai ser sempre uma mulher. Mesmo que você seja mutilado nos seus órgãos. E você sabe que quem faz uma cirurgia de mudança de sexo tem que tratar com um psiquiatra pelo menos um ano antes da cirurgia.
Se é tão natural, se é só se sentir, por que tem que ser tratado por um psiquiatra? Porque não tem lógica. Porque é a maior crueldade que o mundo está fazendo, é mudando a identidade, como o Luquinhas acabou de ministrar aqui, do ser humano. A sociedade continua afirmando que certo e errado depende da época. O que antes era errado, hoje já está certo. Olha o que diz Hebreus. Já que a verdade é a palavra e a palavra é Jesus, olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 8 sobre isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Cristo não muda, o padrão moral revelado por Ele também não muda. Pode passar anos, pode passar décadas, pode passar milênios, a verdade continua imutável. Nós temos que ter cuidado com esse relativismo dentro da igreja. E aqui entra algo mais sério ainda, irmãos. Nem sei se eu vou conseguir dar essa palavra inteira. Mas aqui entra algo ainda mais perigoso, mais preocupante. Porque a maioria das igrejas hoje, elas estão mentindo para o povo. Elas não são mais bíblicas, elas não pregam mais a palavra. Mas tudo que é pregado é relativo. Porque os pastores hoje em dia, eles pregam aquilo que agrada ao povo para ter adeptos e fiéis nos seus ministérios. E essa relatividade dentro da igreja está entrando de forma sutil, suavizando o pecado. Tem pastor que não consegue confrontar um discípulo quando ele está em pecado. Eu tenho dificuldade de confrontar o discípulo, então você não pode ser pastor. Porque o pastor, a Bíblia diz lá no Salmo 23, que ele precisa ter vara e cajado. Cajado para trazer a ovelha para perto de você, mas vara para exortar a ovelha. Então você não conhece nada da palavra, pastor, líder. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus, Ele exorta aquele quem Ele ama. Se você está sendo exortado pelo teu pastor, dê glória a Deus. Se você está sendo disciplinado pelo teu líder, dê glória a Deus, porque tem alguém que se importa verdadeiramente com você, que não fica passando pano no teu pecado, que não fica relativizando. A palavra é difícil, eu falo relativar, é relativizar, né? É muito grande essa palavra, gente. Relativizando o pecado, suavizando o pecado, reinterpretando textos bíblicos para fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis na sua comunidade, priorizando mais a experiência do que a escritura. O que importa, meu irmão, é a experiência que você tem com Deus, não é a verdade da palavra. Se você tem uma experiência, se você está tendo intimidade com Deus, está tudo bem uma ova. Se a tua experiência não condiz com a verdade da palavra, muda de igreja, porque esse pastor é um falso profeta. O pastor falou recentemente, acho que foi há 2 cultos atrás, que nós estávamos assistindo um debate. Eu estava assistindo um debate, e o Nopa ainda falou para mim: desliga essa televisão, porque esse cara é um herege. Eu falei: mas eu quero ouvir o que esses canalhas estão falando aí. Vai ouvindo mesmo, vai ouvindo esse herege, e de repente, um pastor muito conhecido, um dos mais conhecidos do Brasil, que eu não vou falar o nome, não vou falar o nome, Deus me livre, até porque isso envergonha o reino, né? Mas um pastor muito conhecido no Brasil, conhecedor da palavra, tá? Inteligente, culto, muito culto, no debate estava se falando sobre homossexualidade, porque não pode mais falar homossexualismo, porque homossexualismo a gente está falando como se fosse uma doença, e cristianismo é doença? O ismo denota doença, mas cristianismo não é doença, é vida. E aí, debatendo sobre homossexualidade e mostrando na palavra o que a palavra fala sobre isso, esse pastor vira e fala o seguinte:
para o outro pastor que estava no debate: olha, pastor, entre as escrituras, olha que absurdo, Gui, entre as escrituras e a compaixão, eu fico com a compaixão. Porque talvez quando eu chegar lá na glória, quando nós chegarmos na glória, Deus leve em conta a minha compaixão. Ordinário. Ordinário. As igrejas estão cheias de líderes e pastores assim, que ficam interpretando a Bíblia de forma diferente. Quer dizer que entre a escritura, a verdade e a compaixão, você fica com a compaixão e vai contra as escrituras. A escritura é uma verdade absoluta e ninguém pode contra a verdade absoluta. Então cuidado com o que você fica defendendo, viu, abençoado? Cuidado com a tua forma centrão de pensar. União Brasil, ai, não sou nem isso e não sou nem aquilo. Eu não tenho lado, eu tenho lado. E o meu lado se chama verdade. E a verdade, que é Jesus, ele só tem duas palavras na boca dele: sim, sim, não, não. O que vem depois disso é do maligno. Eu acho que o centrão é pior do que o outro lado. Quer dizer, ele já está do outro lado, né? Porque não se posiciona. Ah, hoje eu estou brava, hein, gente? Estou revoltada. Tem problema normal, né, pastor Nobo? Espera eu chegar em casa para você ver. Vou pegar o chicote. Nem tem chicote em casa. Você vai pôr aquela roupa de legendário, meu ursinho. Só para distrair um pouquinho. Mas eu fico revoltada, irmãos. Pastor Fabrício, eu fico revoltada em ver o que está acontecendo com as igrejas e com os cristãos dessa nação e desse mundo. É absurdo, pastor. Ah, Jesus. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo 4:3. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Misericórdia, eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, viu, bispo? Quando a verdade, ela confronta alguém, o coração humano, ele tende a buscar versões mais confortáveis, porque ninguém gosta de ser confrontado. Mas a verdade bíblica, ela não foi dada apenas para confrontar a sua carne, irmão, mas principalmente para transformar a sua vida. Não fique triste quando você for confrontado pela palavra, se alegre, porque a verdade que Deus está se revelando a você, vai transformar a sua vida, a sua história, vai te alinhar ao propósito do céu. Amém? Ué, a verdade confronta, purifica e liberta. Eu nem estou aí. Está isso aqui? Mas eu falei isso? Não, nem cheguei aí. Mas estou chegando, talvez eu pule alguns. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta. E Tito, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus não pode mentir. E isso significa que a verdade, ela não é apenas algo que Deus fala. A verdade faz parte do caráter de Cristo. Ele não muda. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E se Deus é verdadeiro, irmão, tudo que procede dele também é verdade. A palavra é verdadeira, Cristo é verdade, a revelação é verdadeira, o padrão do céu é verdadeiro. Tudo em Cristo é verdade. Segunda coisa, Jesus, ele é a verdade absoluta e inegociável. O texto de João, capítulo 14, versículo 6, diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui Jesus, ele não disse ao povo: eu ensino a verdade, eu conheço a verdade. Não, ele disse: eu sou a verdade. Então Jesus é essa verdade absoluta e inegociável. Olha o que diz também o texto de
João 18, 37. Quando Jesus, ele, sendo a verdade, confronta as mentiras humanas. João 18, 37, Jesus declara diante de Pilatos, esse texto é tremendo. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E você sabe o que Pilatos respondeu para Jesus diante dessa declaração? Ele pergunta, o que é a verdade? Pilatos aqui, ele representa o governo daquela época, ele representa a razão humana, ele representa todo o sistema que existia naquela terra. E mesmo com todo esse conhecimento, olha que incrível, ele estava diante da verdade, que era Jesus, mas não reconhecia a verdade. Pergunta para vocês, irmãos, Jesus está presente nesse lugar. Jesus, ele se revela a você todos os dias. Jesus, ele fala contigo a todo momento. Mas a minha pergunta para você é, você o reconhece? Você o reconhece? Ou você é como Pilatos, que estava diante da verdade, olhando nos olhos da verdade e não conseguia reconhecê-lo? A verdade de Cristo, ela não pode ser adaptada aos padrões do mundo, mas ela precisa confrontar os padrões do mundo. Olha o que diz o texto de João capítulo 8, 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Ou seja, a luz, a verdade não negocia com a escuridão, não negocia com o pecado. Não tem como hoje você estar na igreja, hoje você está buscando a Deus e durante a semana você ser um ordinário de um pecador contumaz. A verdade, a luz, ela não negocia com a escuridão, com as trevas, com o pecado. Ela expõe as trevas, ela expõe o pecado. Ela revela aquilo que está desalinhado com os padrões de verdade dos céus. Você tem coragem de hoje orar assim? E falar, Senhor, se tem algo encoberto, algum pecado encoberto na minha vida, por favor, o Senhor que é a verdade, a luz, revela. Traz à luz o que está escondido. Você tem coragem de orar assim? Você tem coragem de orar assim e Deus revelar que você é um imoral? Promíscuo? Que o seu relacionamento sexual com a sua esposa não condiz com um relacionamento santo. O teu leito não é um leito sem mácula. Você tem coragem de orar assim e o Senhor trazer à luz algumas revelações a teu respeito, irmão? Porque você é viciado em pornografia. E a pornografia, irmãos, está destruindo todas as famílias que estão deixando o diabo adentrar por essa brecha terrível. Ei, não se preocupa. O diabo não vai te matar do dia para a noite. Ele vai te destruindo aos poucos, como o pastor ensinou aqui recentemente. É aos poucos. Eu desafio a você fazer essa oração. Senhor, traz à luz tudo que está encoberto, todo o pecado escondido no meu coração. Porque eu sei que quando a verdade chega, ela não só me confronta, mas ela me liberta. Sabe por que a maioria das pessoas não são libertas? Porque elas não querem reconhecer o seu erro. Elas não querem viver na verdade. Hebreus 4:12 ensina: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, a verdade bíblica, ela discerne a intenção, expõe as suas motivações e revela áreas ocultas do seu coração. Ela penetra até a divisão de alma, medula. Ei, irmãos, hoje a verdade, através da palavra, ela quer entrar no lugar mais obscuro da sua alma. A verdade nessa noite, ela quer entrar na divisão das suas intenções, do teu coração, da tua alma, do teu espírito.
A verdade que é a palavra de Deus ministrada desse altar aqui nesse momento, ela quer libertar você dessa escravidão do pecado. Você não precisa ter medo de falar, de expor, de orar, como eu acabei de desafiar você a orar. Se tem alguma coisa que precisa ser mudado na sua vida, muda enquanto é tempo, irmãos. Porque vai chegar um dia que você vai tentar buscar o Senhor, mas não vai encontrá-lo mais. A verdade de Deus, Jesus, Ele está aqui nessa noite, nesse lugar, através do Espírito Santo de Deus. E Ele está querendo libertar você de todo sofisma, de toda mentira, de toda relatividade, de tudo aquilo que está afastando você dos céus, dos padrões celestiais, do caráter de Cristo. Ele não quer mais que você use uma máscara, uma fantasia como no carnaval é usado. Ele quer que você tire as máscaras, tire as fantasias, que você seja transparente, que você se coloque na frente da luz que é Jesus, da verdade bíblica, e seja totalmente curado, liberto, transformado, para viver a vida mais extraordinária que alguém pode viver nessa terra. Essa vida se chama abundância de Deus, aonde não falta paz, alegria, satisfação, prosperidade, bonança, presença do Espírito, aonde você não tem do que se envergonhar, porque o inimigo não mais tem poder na sua vida. Hoje você está abrindo o teu coração e dizendo: Senhor, eu te dou liberdade. A tua palavra que é poderosa para entrar até a divisão de alma, medula, que entende as intenções do meu coração. Eu abro a minha vida nessa noite. Pode entrar no lugar mais escuro, mais vergonhoso, mais pecaminoso da minha vida. Em nome de Jesus, liberta-me. A palavra é a única que pode nos libertar do mal, do pecado. Conhecereis a verdade, a palavra, e a palavra, a verdade, te libertará. Eu tinha tanta coisa para falar, mas acabou meu tempo. Tinha mais uns 30 versículos da Bíblia falando sobre verdade. Nós somos tão ruins. Nós ficamos julgando o mundo, mas na realidade nós precisamos pedir misericórdia de Deus, até para entrar na brecha, para orar. Como que nós podemos entrar na brecha para interceder pelo Brasil, com as mãos sujas, com o pecado na nossa vida? Como? Mas eu quero declarar sobre vocês, sobre a minha vida. O inimigo não vai mais nos envergonhar, ele não vai mais roubar a nossa santidade, ele não vai mais colocar os padrões nojentos do inferno. Nós não vamos mais crer no que nós sentimos, nós não vamos mais ter a identidade diante do que nós achamos que nós somos. Hoje, nessa noite, Deus muda a nossa identidade, e através da verdade da palavra, Ele vai te libertar, Ele vai fazer algo novo na sua vida. Você não vai ter mais do que se envergonhar, não precisa ter vergonha do teu pecado, porque nessa noite ele vai ficar no mar do esquecimento. O Senhor vai restaurar completamente a sua visão de verdade. Você vai ser tão apaixonado pela palavra, porque você não vai mais querer ser confundido pelas palavras, pelas direções desse mundo. Não, toda a verdade, toda a direção está aqui, e ela é imutável. Pode passar gerações, a palavra continua a mesma. Ela continua sendo o padrão de verdade que norteia a minha vida. Eu sou norteada, dirigida por essa verdade. E se alguém falar alguma coisa a meu respeito, ou mandar eu fazer qualquer coisa que não esteja nessa palavra, tem que repreender em nome de Jesus.
Porque a verdade não é um conceito, a verdade é o Deus encarnado, Jesus, que sempre existiu e sempre existirá, que tem padrões estabelecidos desde a eternidade e que não mudam e que te abençoam, que te impedem de sofrer, de pecar. Ah, Jesus, tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Eu termino essa palavra dizendo que a verdade, agora sim, ela confronta, ela purifica e ela liberta. Eu quero ser confrontada por essa palavra todos os dias. Eu quero ser purificada por essa palavra todos os dias. Eu quero ser liberta todos os dias pela palavra de Deus. Como é bom ter acesso a essa verdade, que não apenas informa. Essa palavra não apenas traz informações, mas ela transforma as nossas vidas. Como é bom. Muitas pessoas ouvem textos, sermões, ficam consumindo conteúdos na internet, mas permanecem iguais, sem mudança, porque na verdade não conhecem a palavra, porque essa palavra confronta, purifica e liberta. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a divisão de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Eu termino essa palavra dizendo isso. A natureza da verdade da Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela discerne e ela transforma todos aqueles que creem na verdade chamada Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar. A verdade incomoda, irmãos, porque ela confronta o nosso ego, o nosso pecado, ela confronta a nossa autonomia humana. Vou pedir para que ninguém saia do lugar. Meu Deus, tem muita presença de Deus aqui, há muita verdade nesse lugar. Você vai perder o momento em que você vai poder pedir ao Senhor transformar a sua vida. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Essa verdade ela incomoda, incomoda. Mas quem permanece na palavra, quem conhece a verdade, experimenta a libertação. E essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite do Senhor nos enquadrar nos padrões de verdade. Essa verdade desmonta a ideia de que libertação ela é instantânea, é mentira. Você não precisa ficar possesso para ser liberto. Aliás, você não precisa ficar possesso para ser liberto, porque a libertação ela não é instantânea, mas ela é um alinhamento contínuo com a verdade. Quanto mais você conhece a verdade, mais liberto você se torna. É um caminhar, é um processo de libertação. A libertação verdadeira não é fruto também de emoção, mas é um fruto de perseverança nos princípios da palavra. Se você quer conhecer a verdade, andar nos padrões dos céus, eu tenho uma boa notícia para te dar, meu irmão. Você está sendo liberto todos os dias pela verdade, pela palavra. Salmo 119:45 afirma: andarei em liberdade, sem escravidão, pois eu busco os seus mandamentos. Como que você pode obedecer a palavra? Conhecendo Jesus. E o que você recebe conhecendo Jesus? Liberdade espiritual. Se você quer ter liberdade espiritual nessa noite, levante suas mãos aos céus.
Peça isso para o Senhor nessa noite. Peça isso para o Senhor. Eu sei que a verdade confronta o pecado, mas eu também sei que a verdade purifica o coração. Eu também sei que a verdade amadurece a nossa fé. E eu também sei que a verdade liberta a nossa alma. Quando uma igreja como essa se submete à verdade da palavra, ela não apenas cresce espiritualmente, mas ela é realinhada ao padrão do céu. E nessa noite Deus está realinhando Vida Nova Hortolândia, Vida Nova Amanda, ao padrão do céu, e restaurando a nossa identidade em Deus. Comece a pedir isso ao Senhor. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Feche teus olhos, levante suas mãos. O Espírito Santo está falando a todos nós aqui agora. Se você percebe que em alguma área você relativou a verdade de Deus, se durante essa palavra você percebeu que tem alguma área que você negociou os princípios da verdade, se durante essa palavra em alguma área sua mente foi moldada pelo sistema dessa terra, ou você quer voltar com seriedade para a palavra de vida e para a autoridade de Cristo, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para o altar, porque hoje o Senhor, Ele vai fazer algo muito especial. Quanto mais a gente conhece a Cristo, e Ele é a verdade, quanto mais a gente conhece a pessoa de Cristo, e quanto mais nós obedecemos a Cristo, que é a verdade, mais libertos nós nos tornamos. Hoje o Senhor está fazendo algo tão lindo nessa noite. Ele está cancelando, anulando toda mentira, todo sofisma de Satanás na sua vida. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque Ele é a verdade, Ele é a salvação, Ele é a vida. E o Senhor hoje Ele está cancelando todo escrito de vergonha, todo escrito de dívida, anulando e destruindo toda a ligação do inimigo na sua alma, porque a verdade está nesse lugar. E a verdade, ela confronta sim, mas mais do que confronta, ela liberta. E Ele está, Jesus, trazendo liberdade à sua vida. O inimigo não vai ter mais poder de te acusar. Talvez você que está aí no teu lugar, você esteja pensando: eu não vou me expor, porque o meu pecado é escondido, ou as mudanças que eu quero realizar, eu não quero me expor.
Ei, o Senhor sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele vê a intenção do teu coração. Ele estava lá quando o inimigo, Ele está lá presente quando o inimigo constantemente te envergonha. Quando você diz que não vai mais pecar e continua pecando, o Senhor sabe da tua luta, da tua guerra. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que não é fácil. Aliás, Ele conhece. E a verdade que hoje foi declarada aqui é que você não consegue ser liberto sozinho. Você nunca vai ser liberto sozinho pelas suas próprias forças. Não se engane. Você quer ser liberto? Então se prostre diante da verdade, que é Jesus. Ele é o único que pode te libertar. Ele é o único que pode transformar a sua vida. O que te impede de ser liberto nessa noite? Senhor, obrigado, porque o Senhor nos trouxe uma revelação tão poderosa. Obrigado porque nessa noite nós entendemos qual é a nossa identidade, mas também entendemos que a verdade já foi determinada lá nos céus e veio a esse mundo e nos trouxe salvação e libertação. Você que está aqui, aliás todos, eu gostaria que nós fizéssemos essa oração. Põe a mão no teu coração e ore assim, diga: Senhor, eu me submeto à tua verdade. Você pode orar mais alto? Diga: eu renuncio às mentiras que eu aceitei. Eu renuncio às narrativas que me moldaram até hoje. E eu peço, lava-me pela palavra, santifica-me na verdade e realinha-me ao teu padrão. Que Cristo volte ao centro da minha vida, que as Escrituras voltem a ser a autoridade que norteiam os meus passos e que o Espírito me conduza em verdade, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vocês que estão aqui, principalmente aqui na frente, coloca um sorriso no seu rosto. Sabe por quê? Porque o Deus da verdade está começando a fazer algo extraordinário na vida de vocês. Se vocês se permitirem, vocês serão muito usados por Deus. Vocês serão, a partir de hoje, restaurados em todas as áreas